Nada melhor do que começarmos com a música, né? Está todo mundo calminho, né? É ótimo. Preparado para que possamos, na verdade, ouvir a mensagem na noite de hoje. Então, todos nós damos boas-vindas à nossa casa, que todos possam sentir bem, mais uma vez, e que tenhamos proveito, né? Assimilar o ensinamento da noite de hoje, muito importante para todos nós. Aqui nós viemos exatamente para receber alimentação espiritual. No mercado a gente vai fazer compra material, né? Aqui a gente vem fazendo a compra espiritual, só que é gratuito, né? Essa é a grande vantagem. E o Jeff comemorando os 40 anos, nós sabemos disso, né? E já estamos quase se aproximando do término dessas comemorações. E durante esse mês de dezembro, tivemos comemorações especiais e foram os convidados aqui das nossas instituições aqui do nosso estado. E a Federação Espírita Pernambucana nos brindou, né, com vários palestrantes daquela instituição, mãe, né, para nós aqui, que coordena o movimento espírita do estado de Pernambuco, a Federação Espírita Pernambucana. E hoje temos o prazer de receber o Washington Luiz, aqui o meu xará, já que meu nome também é Luiz Paiva, né? É meu xará. Então seja bem-vindo, Luiz, tá? E com o tema, a caridade como expressão do Evangelho, Jesus e Kardec na pátria do amor ao próximo, na prática do amor ao próximo. E temos Zuma, a nossa trabalhadora da casa, que fará a prece inicial, e eu, Paiva, estou fazendo a direção de material e farei a prece final durante o trabalho de paz. Vou só lembrando as pessoas, olhar os quadros de aviso, né? E sempre nós temos aqueles eventos do carnaval, durante o carnaval, aqui que o Jeff coordena esse trabalho, dia 15 a 17 de fevereiro, das 8 horas às 13h30, na Uninasal, aqui em Boa Viagem. Então, aproveite esse período de Natal turbulento, né? E o Jeff, junto com algumas identidades espíritas, inclusive com a Federação Espírita Pernambucana, já há alguns anos, 3 ou 4 anos, vem fazendo esse evento para acalmar, né, os ânimos. Então, dados esses avisos, vamos passar a palavra à Zuma para que ela faça a prece inicial. Deus, nosso Pai, Maria Santíssima, nossa Mãe, Jesus, irmão maior, somos todos nós gratos por esta casa de Francisco de Assis, que nos acolhe já há tantos anos, favorecendo o nosso esclarecimento, nos envolvendo com esse bálsamo de amor que nos ilumina, que nos fortalece. Que possamos absorvermos o estudo da noite de hoje, para que cada vez mais possamos seguir esse caminho reto em direção ao Pai, à nossa evolução. Que essa paz envolva-nos a todos. Que Deus nos abençoe. Boa noite a todos. Você dá alegria de retornar a essa casa que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor. E assim como o Pai lembrou, relembrar no nosso período de carnaval, nós estaremos realizando, não é? O nosso quarto NS. É um momento onde nós, espíritas pernambucanos, nos unimos para vibrar, para que o ambiente nesse período possa melhorar. E aí aquele que é pernambucano não precisa sair de Pernambuco para ir para Paraíba, para ir para Alagoas, para ir para outro estado, para participar de um evento espírita no período de carnaval. Sem dizer que aqui ainda é mais barato do que nos outros lugares e você ainda continua no aconchego dos seus. Não é? É um evento muito bom. Vamos puxar a sardinha para a nossa brasa.
que nos deixa muito felizes por tudo isso, né? Queremos convidar também a todos vocês que, a partir do dia 6 de dezembro, nós estamos comemorando os 121 anos da Federação Espírita Pernambucana, onde no sábado pela manhã nós teremos a palestra de José Soares, o nosso coordenador adjunto na área do Agreste, de Caruaru. Ele estará fazendo a palestra. À tarde terá o workshop da AME, também nas instalações da Federação. No domingo à tarde, a palestra de André Siqueira, da Federação Espírita Brasileira. E no sábado, o dia todo, com Sandra Borba, Assis Pereira e depois Sandra Borba e este que vos fala. Nós estaremos também fazendo as atividades em comemoração. No domingo passado, nós realizamos e registramos a presença do Grupo Espírita Francisco de Assis, o GERVA, estava lá presente, 85 anos de evangelização infanto-juvenil na Federação Espírita Pernambucana. Uma festa muito bonita, com a participação de outras casas que ali se encontravam presentes no momento de comemoração. E é bom, gente, a gente se preocupar com isso. E precisamos de tomar conta de nossos jovens e das nossas crianças. Eu não esqueço nunca que estávamos na cidade de João Alfredo e lá o Senhor disse uma palavra, uma frase que não saiu mais do meu coração. Ele disse que uma criança evangelizada é um homem a menos auxiliado. E de fato, você dirige, conduz para o caminho do bem, a pessoa, logicamente, vai progredindo, vai se melhorando, vai se despojando das suas imperfeições. Enquanto é criança, é a oportunidade que a gente tem de modelar, de ajudar aquele espírito nessa nova tomada, não é? O que é lamentável é que hoje a gente chega nas festas e há uma quantidade imensa de jovens, podemos dizer, abandonados, porque eles, pelo uso da bebida, ficam caídos lá no chão e assim, nem pai, nem mãe, nem familiar nenhum para depois nos resgatar. No meu tempo, deixa eu fugir um pouco do tema, na minha casa, onde nós lá morávamos, no sertão pernambucano, aí de quem chegasse depois de 10 horas da noite. No outro dia não saía de novo, Então passava uma semana sem sair. Então assim, papai e mamãe tomavam conta. Hoje, às vezes, a gente esquece, porque os nossos filhos dizem, todo mundo faz isso. Não deve ser assim, Então, no tema de hoje, a caridade como expressão do Evangelho, Jesus e Kardec na prática do amor ao próximo. Jesus é uma demonstração maior do amor de Deus para com todos nós. Jesus é, de fato, o amor de Deus materializado no meio de nós, a nos convidar também a uma vivência prática para que esse amor divino possa também desabrochar no nosso coração. Nós sabemos que Deus, ao nos criar, conforme a Gênese bíblica, Ele coloca em nós tudo aquilo que nós precisamos, de fato, para sermos felizes, e não seremos felizes enquanto esse amor não estiver definitivamente aportado em nosso coração. E nós precisamos trabalhar esses valores. Nós precisamos arregaçar as mangas e nos perceber como espírito imortal que somos e como filhos de Deus, destinados a amar e a ser amados. Mas nós não poderemos ser amados se nós também não amamos. Nós temos que pensar nisso, na importância de amar para que possamos ser amados. Diz uma companheira nossa de ideal espírita, ela diz que quanto mais amamos, mais somos amados. E quanto mais somos amados, mais aumentamos a nossa capacidade de amar. E é exatamente isso que no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus é ali, diante daqueles que com ele estavam, ele faz, segundo Mateus no capítulo 22, ali os fariseus, tendo sabido que ele havia calado a boca dos fariseus, eles reuniram-se, um deles que era doutor da lei. O que é interessante é que às vezes as pessoas estudam tanto e o sentimento não lhe toca o coração. Isso cabe para todos nós, às vezes espíritas, que conseguem ficar o tempo todo decorando
a questão do livro dos Espíritos, a questão do livro dos médiuns, mas na hora do sentimento em si mesmo, não bota esse sentimento em prática. E esse doutor da lei propôs essa questão: mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Esse é o maior e o primeiro mandamento. E tens o segundo, semelhante a estes: amará o teu próximo como a ti mesmo. E toda a lei e os profetas encontram-se contidos nesses dois mandamentos. Mas Kardec, nesse capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, para dar mais força, corroborar com tudo isso, ele diz: fazer aos homens o que gostaria que se vos fizesse, pois é nisso que consiste a lei e os profetas, conforme está em Mateus, no capítulo 7. E aí vem a necessidade de que nós temos de examinar aquilo que foi posto por Jesus ante essa explicação ao doutor da lei. A necessidade de nós também nos amarmos. E nós também cumprirmos as leis de Deus, vivenciarmos as leis de Deus. Aquelas leis que, segundo o livro dos Espíritos, são as únicas que nos levam ao caminho da felicidade, que nos ensinam o que fazer, o que deixar de fazer, e nós só somos infelizes porque nos afastamos da lei de Deus. E essa lei de Deus nós temos que colocar em prática em todos os momentos da nossa vida. Nós temos que vivenciar essa lei de Deus iniciando com os nossos familiares. E nesse processo de amar a si no sentido de buscar uma vida plena, um pouco mais de tranquilidade, um pouco mais de calma na relação com os seus, sem tantos julgamentos e sem tanta condenação, porque conforme nós sabemos, quanto mais muitas vezes nos revoltamos nos nossos diálogos diários, nos nossos desentendimentos que às vezes passam do limite, mas nós prejudicamos a nós mesmos. Nós fazemos o mal a nós mesmos. Os hospitais estão lotados de pessoas que a maioria deles são doenças que foram resultado de posturas equivocadas quanto a essa questão de não ter uma boa vivência com os seus familiares, nem com aqueles que consigam também. No livro O Valor Terapêutico do Perdão, do professor Francisco Cajazeiras, que hoje se encontra na parte espiritual, ele diz que a enfermidade do corpo é o resultado das emoções do espírito. Quem sente emoção é o espírito e a repercussão dela se dá no corpo físico. E as emoções podem ser positivas ou negativas. As positivas nos dando saúde e fortalecendo a nossa caminhada. As emoções negativas, como ódio, rancor, desejo de vingança e mágoa, essas são aquelas que minam o nosso corpo e terminam destruindo as possibilidades que nós temos dentro de nós. E ele diz que um espírito que alimenta mágoa, ódio, rancor e desejo de vingança, ele tem mais chances de ter um acidente vascular cerebral, ou seja, um AVC, do que aquele que é muito mais pacífico. Que aquele que guarda mágoa, ódio, rancor e desejo de vingança, e depois, eu me lembro que em 2006 eu guardei esse recorte da revista Isto É, ele diz que aquele que guarda mágoa, rancor, desejo de vingança também tem 6 vezes mais chance de ter um infarto do que aquele que não guarda. Então, se nós nos amamos de fato, nós precisamos, e por exemplo, quando adentrei aqui, o nosso querido maestro estava tocando uma música, de deixar um pouco as vibrações amorosas que nos cercam penetrar na nossa alma, de permitir, de fato, que as boas energias, a exemplo desse ambiente, possam tocar o nosso coração e nos fortalecer na nossa caminhada. Eu acredito que aquele que aqui adentra se deixa mergulhar nessas energias de paz, de luz e de tranquilidade, ao sair daqui, logicamente, se ele encontrar alguém que lhe seja seu desafeto, o sentimento dele vai ser diferente do que daquele quando ele aqui chegou. Por isso que nós precisamos, hoje no movimento espírita, temos valorizado tanto, Cris, a arte como esse instrumento de educação do espírito. A música transforma o coração do homem, nos dirige
para o caminho melhor. E qualificar esse amor, para que de fato, qualificando esse amor, nós tenhamos condições de dar todo o amor que o outro necessita. Nós necessitamos, mas os outros também necessitam de amor. Esse amar o próximo, eu não posso amar o próximo se eu não consigo amar a mim mesmo. Nós não podemos amar se nós não temos amor para conosco. Nós podemos até tentar auxiliar, ajudar e tudo, mas terminamos fazendo essas coisas, mas não tem esse sentimento de amor que deve nutrir as nossas relações. E dessa forma, nós nos amando e amando ao próximo, nós amamos a Deus. Nós estamos em conexão com Deus. Mas isso não deve ser feito um dia sim, um dia não. Isso é para ser feito todos os dias e todas as horas. A gente precisa, ao despertar, já buscar essa conexão consigo, com o próximo e com Deus, para que o nosso dia se torne um dia bem melhor, se possa se tornar um dia de paz, um dia de luz e um dia de harmonia. E esse amor a si mesmo, esse amor ao próximo, esse amor a Deus, é o que nós podemos dizer de caridade para consigo mesmo. A necessidade desse amor, conforme consta aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, nas instruções dos Espíritos, no item 8, aqui no capítulo 11, a lei de amor trazida pelo Espírito Lázaro, que ele diz: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é um sentimento por excelência. E sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. Em sua origem, o homem só tem instintos, mais avançado, porém corrompido, só tem sensações. Instruído e purificado tem sentimento. E o ponto delicado desse sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol que condensa, que reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A gente mergulhe nisso. É aquilo que nos transporta para uma condição melhor. E daqui inicia falando dos estados de evolução do espírito imortal, onde nós saímos dos instintos, passamos pelas sensações, até chegar no amor. O Cristo aqui, no mundo material, quando aqui esteve, nos deu exemplo desse amor. Um dos grandes atos de amor e de caridade para toda a humanidade é um dos exemplos que nós aqui podemos trazer, aquele em que Jesus faz o caminho mais longo possível para encontrar a mulher samaritana. Aquela cheia de suas dificuldades, aquela rejeitada pela sociedade, porque todo mundo via naquela mulher apenas um ser talvez nocivo, uma pessoa de má vida e assim sucessivamente. E Jesus faz o caminho mais longo, mais espinhoso, mais pedregoso, e nessa demonstração inequívoca do seu amor para com toda a humanidade, na representação divina que ele é, ele vai ao encontro daquela mulher que só podia sair na rua ao meio-dia, no momento em que as pessoas estavam descansando, porque era um ato daquela época. E ele encontra aquela mulher para lhe oferecer a água da vida. Água que definitivamente mata a sede que há em nós, como aquela sede que tinha Maria Madalena. Que apesar de sua beleza física invisível, apesar do seu poder temporal, mas de fato era um poder que conquistava tudo e a todos, ela, ao ouvir a mensagem imortal do amor trazida por Jesus, ela escuta-lhes e, num momento em particular com ele, confessa a sua dor. Dizia a Maria Madalena, conforme está no livro Boa Nova, Psicografia de Francisco Cândido Xavier: eu tenho sede de amor. Nós temos sede de amor. Talvez não na profundidade que Maria tinha naquele momento, porque foi aquela que, inclusive, mais lutou para vencer essa dificuldade que ela trazia consigo. E Jesus não lhe condena por hipótese alguma, não lhe julga, não lhe instiga, não lhe aponta o dedo lhe acusando de nada. Mas lhe mostra portas, janelas que são abertas, oportunidades que você tem para
matar essa sua sede de amor, encontrar essa paz, essa felicidade. Então, um exemplo de caridade que Jesus traz outro, esse diálogo com Maria Madalena. E ali, ele falando da oportunidade de ser mãe, ela diz, devido ao comportamento que eu tive, eu fragilizei o meu órgão genésico e não tenho mais condições de ser mãe. Mas Jesus mostra a ela a necessidade da prática da caridade, do amor, que nós devemos colocar em prática também, a possibilidade dela ser a mãe dos proscritos, dos deserdados da sociedade. E ela enxerga essa realidade e não despreza a oportunidade de servir, de amar e fazer a caridade. O que falta no mundo hoje, diante dessa violência que nós estamos vendo de certa forma tão desenfreada, é talvez essa falta de amor, essa falta de caridade, de que nós possamos abraçar aqueles que se encontram em situações difíceis, precisando apenas de uma palavra, de um abraço, de um carinho. Hoje de manhã eu estava vendo uma história de uma jovem, hoje famosa, uma cantora gospel, e ela estava num programa de televisão, e ela disse que o momento que mais marcou a vida dela era a mãe com a dificuldade com os filhos, tinha ficado viúva, e chegava um período de Natal, onde a maioria das pessoas se reúnem, faz aquela bela ceia, não é? Reúne a família, que bom, que maravilha. E ela disse que tinha um desejo imenso de um dia poder desfrutar de uma possibilidade como essa. Era uma garota de cerca de 8, 10 anos. E a mãe dela só tinha um chuchu e um pouco de arroz. E ela começa a preparar aquele chuchu com aquele pouco de arroz e diz, olha filhos, mamãe está ajeitando aqui, vai aparecer uma coisa muito boa para vocês. Quem já comeu chuchu sabe como o chuchu é gostoso, né? Você tem que fazer a milanesa para ele melhorar um pouquinho, né? Mascarar ele, né? E aí ela disse que, assim, tanto quanto entristecida, que tinha um sonho muito grande, porque eu ouvia falar tanto desse Natal na casa dos outros, e aí que a vizinha ia saindo e veio falar com eles, porque ela ia para a casa dos outros familiares, iam se reunir e fazer uma bela ceia. E quando ela chegou, que ela viu a situação, ela abraçou todos eles, dando Feliz Natal, foi em casa, organizou e pegou aquele peru que ia levar para a casa dos familiares, envolveu num papel alumínio, cobriu com pano e trouxe. Essa jovem hoje, com mais de 40 anos, ela disse que aquilo ficou na lembrança dela como uma expressão do amor de Deus, do amor de Jesus, um exemplo maravilhoso para todos nós. Aquilo que ela ia levar para aquele jantar, ela abriu mão, trouxe para aqueles que nada tinham. Então são exemplos como esse, né, como o tema que traz aqui Jesus e Kardec, na questão do amor e da caridade que deve nutrir as nossas relações, que deve nos aproximar. E Kardec, com a sua perspicácia, com a sua inteligência, ele pega um capítulo, todos são importantes no Evangelho segundo o Espiritismo, mas de forma, como podemos dizer, proposital, ele vai no capítulo 15. Nós sabemos que o Evangelho segundo o Espiritismo tem 28 capítulos, mas se você pegar a introdução e a conclusão, na 30, ele no meio, no capítulo 15, ele coloca aquele capítulo fora da caridade de uma salvação. Porque a caridade, de fato, eu não posso dizer fora da doutrina espírita não há salvação. A doutrina espírita não faz isso. Porque, de fato, a caridade está ao alcance de todos, de muçulmanos, de judeus, de católicos, de espíritas, de umbandistas, e assim sucessivamente. A prática do amor, não é? O livro dos Espíritos fala da importância, conforme Kardec nos apresenta, da importância de nós darmos o melhor de nós. Ele fala da caridade material, quando lá ele fala da questão da esmola. Ele diz a esmola, de fato, é importante, mas desde que ela seja dada com sentimento de amor e caridade.
E não muitas vezes como se chega a fazer. Quando se bate na porta pedindo uma ajuda, ou que você encontra alguém que está em busca de algo para se alimentar, você dá para se ver livre. Não diz nenhuma palavra, não lhe toca o coração, a sensibilidade daquilo. Eu não sei se eu já contei aqui essa história, mas um amigo nosso de ideal espírita, conhecido como Alexandre Salsa, que também já está na dimensão espiritual, gente muito boa, me ensinou muito. Onde Alexandre ia, eu ia para conversar com ele. E ele disse que tinha um amigo dele, do centro espírita, que ele frequentava lá em Olinda, que era uma pessoa maravilhosa e sempre muito dedicada. E naquele tempo quase todo mundo tinha um fusquinha, né? E também naquele tempo havia aquelas crianças que as pessoas chamavam de trombadinhas, tira-cola, que ficavam nos sinais da Agamenon Magalhães. E ele disse que ia com um amigo na direção do Derby, né? E quando chega naquele cruzamento ali, quase próximo do clube português, um garoto com um tubo de cola na mão chega próximo. O Fusca não tinha ar-condicionado, né? Tinha que ficar com o vidro aberto e com aquela janelinha assim que sopra para dentro, né? O menino chegou e me pede uma moeda. E ele de fato não tinha nada, materialmente falando, para dar aquele garoto. E ele estira a mão para pegar na mão do menino, mas o garoto fica um tanto quanto com medo e ele diz: pode pegar na minha mão, meu filho. Aí o garoto pega na mão dele e ele diz: Deus te abençoe. Que Maria Santíssima te ajude a encontrar forças para sair dessa situação. Que essa luz que Deus colocou dentro de você, meu filho, possa brilhar. E o menino de repente começa a chorar e senta. Aí ele ficou apavorado que o menino estava chorando. E aí encostou o Fusca e desceu. Meu filho, eu disse alguma coisa que lhe desagradou. Ele disse: não, Senhor. Nunca na minha vida ninguém me desejou esse bem e esse amor que o Senhor me desejou. Nunca ninguém falou comigo uma palavra dessa natureza e dessa forma que o Senhor falou. Veja, isso de fato é caridade, quando você, até na forma de falar, você pode praticar a caridade. E ele disse que abraçou aquele jovem e lhes ofereceu a oportunidade de que depois ele pudesse ir lá na creche onde eles trabalhavam, para que ele pudesse lhe auxiliar. Ele disse que naquele momento não poderia ir. E ele disse que não mais voltou a encontrar o garoto ali naquele mesmo sinal. Então são exemplos como esse que nos mostram de fato o que é caridade, que nos mostram de fato aquilo que nós temos que fazer e que devemos fazer onde quer que nós estejamos e que está ao alcance de todos nós. E trazer uma palavra amiga, fraterna, doce, principalmente para aqueles que se encontram em um certo estado de violência. E não adianta você gritar com aquele que é colérico. Você não vai conseguir. Ele vai querer gritar mais alto do que você. Daqui a pouco está você com a garganta rouca e ele também. É preciso levar palavras de afeto e de carinho. Esse mesmo Alexandre, ele conta um fato que quase no mesmo local, ele disse que iam fazer um trabalho na Embratel, estavam parados, e ali na Embratel, na Agamenon Magalhães, ali tinha um ponto de ônibus, que todo mundo, antes desses terminais de ônibus, desciam por ali no Derby e iam se distribuindo, né? Eu andei muito de ônibus e ainda gosto de andar de ônibus, né? Porque eu não tenho problema de estar dirigindo. E aí, de repente, ele disse que estavam parados ali esperando um carro. Estavam naquela grande parada quando 2 carros pararam. E um cidadão, assim, um tanto quanto de estatura pequena, agressiva, desceu querendo brigar e todo mundo começou a olhar, uns vibrando para ver se ia ter briga, né? Porque tem aqueles que gostam de ver o circo pegar fogo, e outros, principalmente mulheres, um pouco preocupadas. E aquele homem desce do carro e começa a xingar aquele rapaz que estava no carro, e xingou, e o sinal parece que não abria, né? E de repente desce um rapaz de dentro do carro com quase 2 metros de altura, uma diferença monstruosa em termos de estatura física. E o rapaz olhou para aquele cidadão colérico e disse: onde está Deus no seu coração?
Você conversou com Deus hoje? Você acordou, deu bom dia à sua esposa, seus filhos? Lembrou de ligar para seu pai, para sua mãe, e dizer: bença pai, bença mãe? Diz que aquele cara voltou envergonhado para dentro do carro e aquela multidão que estava na parada do ônibus aplaudiu. Isso é caridade, isso é amor. É isso que Jesus, é isso que Kardec traz para nós e que nós devemos colocar em prática. É isso que Kardec nos chama a atenção no Evangelho segundo o Espiritismo, quando nas nossas relações nós dizemos: fulano é meu obsessor, eu só não sou feliz por causa de fulano ou de ciclano. E Kardec diz assim: se você não reclama da prova, não reclama do instrumento. Aproveite. Ao invés de você atirar pedras, reanalise a situação e tente envolver o outro com amor. Por isso que Jesus fala da necessidade de amar o próximo como a si mesmo, para que de fato nós estejamos amando a Deus. E Jesus ainda aprofunda tudo isso quando ele pede para que nós amemos os nossos inimigos, e Kardec vem trazer uma explicação para nós que é fantástica. Quem não quiser ter obsessor, ame seu inimigo. Né? Kardec chama a atenção para isso. Quem não quiser ter inimigo, o obsessor, ame seu inimigo. Mas ele dá uma explicação no Evangelho. Quando Jesus diz que nós só amarmos aqueles que nos amam, não estamos fazendo nada mais do que as pessoas de má vida que se amam mutuamente. Se só emprestamos de quem de fato esperamos receber, não estamos fazendo mais do que as pessoas de má vida que se emprestam mutuamente. Eles até são muito organizados, planejam tudo. Né? E depois da IA, aí é que eles estão mais organizados ainda. Jesus diz que nós façamos a diferença nessa relação. Não significa dizer que nós estejamos abraçados com aquele que nos deseja o mal. Mas nós não podemos entrar naquele padrão vibratório. Nós não podemos deixar nos contaminar com aquele desejo que ele tem pernicioso com relação a nós, porque ou nós nos tornamos igual a ele, ou podemos ficar pior que ele. Nós temos que pensar nisso. Mas amar os inimigos é lhe socorrer. Se ele estiver precisando, ele estender mão segura, mas acima de tudo lhe desejar todo o bem possível. Porque eu lembro de uma história que Divaldo contou, que uma senhora ia lá na mansão do caminho e falando daquela criatura que lhe odiava, como ela podia se livrar daquela criatura. Divaldo disse: ore por você e ore por ele. Mas como é que eu vou orar por aquela criatura? Bom, vamos pensar melhor, mas eu vou lhe explicar da necessidade de como. É isso que está no Evangelho segundo o Espiritismo, onde Kardec o organizou e disse que quando você envolve o outro um sentimento de amor, de caridade, de desejo que ele supere as suas dificuldades, ele sai daquela condição. Ele pode não avançar tanto, mas ele começa a ser tocado pelas suas preces, pelas suas orações. E quem sabe amanhã, aquele que não fala com você, e você ora por ele, ele de repente, esquecido que não falava com você, chega e lhe dá bom dia. E ali, de repente, você volta novamente a ter a relação. Eu, certa feita, fui fazer uma palestra, eu não sou palestrante, eu sou conversador, e fui lá numa casa em Campo Grande. E quando cheguei lá na frente, tinha um grupo de evangélicos com as caixas de som do tamanho do mundo para competir com o som do centro, que não era tão grande. Né? Então, eles fazer o quê? Fechar a janela, não tem problema, mas não tem problema, a gente se preocupa com isso. Mas aí os vizinhos de lá da rua reclamaram, eles baixaram o som, né, porque estava muito alto, né? E o pessoal gosta de assistir novela naquele horário, né? Estava incomodado, né? Porque então você podia assistir a novela. E lá nós íamos falar do tema sobre o perdão, a importância do perdão como o valor terapêutico do perdão para todos nós. E na hora de começar a palestra faltou energia. Aí perguntaram: você vai falar assim mesmo? Eu disse: vou, eu vim para falar, eu falo no claro, no escuro, não tem problema.
E lá nós estávamos, e de repente veio vindo aquela ideia na cabeça: olha, essa escuridão aqui, ela é proposital, é a oportunidade do intrigado sentar perto do outro. Capricha aí na importância do perdão. E eu caprichei, lógico, estudar a obra Valor Terapêutico do Perdão, e lá, faltando 10 minutos, a luz acendeu. Eu não sei de fato se o intrigado ou a intrigada estava do lado, mas o recado foi dado. Da possibilidade que nós temos, através da prece, da oração, vencer aquele que nos persegue, aqueles que nos caluniam, aqueles que nos maltratam. Porque se nós pensarmos que eliminando o nosso adversário, nós nos livramos dele, pelo contrário, nós aproximamos mais ele de nós nesse processo obsessivo. É preciso que a gente faça o bem sem olhar como nem a quem, principalmente essas criaturas que ainda não conhecem a luz, que ainda não têm um entendimento suficiente, né, com relação à caridade, com relação ao amor. E por isso que Jesus chama a atenção, conforme consta no capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele diz: ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, e sentar-se no trono de sua glória, reunindo diante dele todas as nações. Ele não está dizendo nação A, nação B, nação C. Todas as nações. Separará um dos outros, como o pastor separa as ovelhas do bode. E dirá o rei aos que estão à sua direita: vinde benditos de meu Pai. Tomai posse do reino que vos foi preparado desde o princípio do mundo. Porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber. Não tinha teto e me hospedastes, estive nu e me vestistes. Achei-me doente e visitastes, estive preso e foste-me ver. Então, os justos lhe responderão: Senhor, quando foi que nós que vimos essa situação e não te socorremos? E te socorremos. Ele diz: todas as vezes que fizeste a um dos mais pequeninos, postos a mim mesmo que o fizeste. Mas aí ele também, nesse mesmo capítulo, ele dá uma outra informação, né? Aquele que não socorre, aquele que não ampara, aquele que não ajuda, é o que vai ser colocado à esquerda, porque simplesmente deixou de cumprir o papel do qual Deus espera de cada um de nós. Não é simplesmente dar coisas que aqui Jesus está pedindo que da gente também dele, não está dizendo que a esmola material ou a ajuda material não possa acontecer, e a gente sabe que ela precisa ser feita. Mas ela precisa ser feita com sentimento de amor e de caridade. Ela precisa ser feita com muita ternura. Eu, fazendo uma pesquisa sobre uma questão, porque às vezes as pessoas dizem assim: os espíritas ainda têm esse negócio de dar sopa. Isso está tão ultrapassado. Eu não acho, sabe, gente? Porque às vezes, quantas vezes as pessoas não têm vontade de tomar uma sopinha quente e não tem o que fazer? Eu fui para o Rio Grande do Sul, para a Canela, fazer uma viagem lá. Cheguei lá, eu queria tomar uma sopa, mas eu queria tomar uma sopa do Nordeste, gente. E quando cheguei lá, era uma tal de sopa de capelé, de tão fraquinha. Era só um caldinho com as conchinhas. E eu me lembrando como a sopa aqui do Centro Espírita, como ela era. A sopa do Centro Espírita, se é uma concha, ela vai carregada de tanta energia, que um dia, fazendo esse trabalho de sopa no Centro Espírita, lá no Rosarinho, uma senhora disse: ó, essas 3 conchas, eu chego em casa, ainda multiplico, ainda divido com os vizinhos. Nós ali fazendo esse trabalho e ela replicando o trabalho com o vizinho. Então, matar a fome de quem tem fome, a sede de quem tem sede, vestir quem está nu, visitar quem está doente ou quem está na prisão. Mas aqui nós também podemos ver a sede, a fome de amor que hoje muitos passam. A sede de amor que muitos vivem como Madalena naquela época, naquele tempo de Jesus, há mais de 2000 anos atrás. Quantas pessoas despidas de carinho, que ninguém esboça um sorriso simplesmente para ela. Ela pode até ser chata, não tenha dúvida disso, mas não tem problema você tentar fazer com que ela mude
esboçando só isso para ela. E Jesus traz isso para nós, de visitar quem está doente. O ano passado, conversando com o Dr. Alberto Oraieri, ele é psiquiatra e está se aprofundando no cuidado com idoso e com pacientes terminais. E ele traz uma informação que diz que o maior desejo de um paciente terminal é terminar os seus dias junto dos seus familiares, e isso às vezes a gente terceiriza para as outras pessoas. Às vezes a gente está muito bem cuidado. Não tinha dúvida, você contratou um técnico, mas ele queria que você tivesse pegado na mão dele. Ele queria, assim como lhe botou nos braços, que também você lhe colocasse nos braços. São coisas que a gente precisa pensar. E no mundo espiritual, muitas vezes, na reunião mediúnica, o Espírito vem trazer essa comunicação que foi abandonada pelos seus familiares e que nunca tinha pensado que aquilo pudesse acontecer diante do amor que havia dado. Quantas comunicações não recebemos onde eles dizem que eles só estavam preocupados com o dinheiro? Mas eles também lembram, será que isso também não vai acontecer com eles? Lei de causa e efeito. Né? E é Jesus falando dessa caridade, mais uma vez, aquele doutor da lei, né, vem para Jesus e diz, um homem, e ele olhando para Jesus, disse o doutor da lei para tentar. Senhor, o que eu posso fazer para ter a vida eterna? E Jesus lhe devolve a pergunta. O que é que está escrito na lei? Jesus está devolvendo essa pergunta para nós. O que é que está escrito na lei? E novamente, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e a teu próximo como a ti mesmo. E Jesus olha para ele e diz, vai e faz o mesmo. Jesus está dizendo a nós hoje, para nós também fazermos a mesma coisa, de nos amarmos e amarmos o nosso próximo, em especial o próximo mais próximo de nós. Como estão as nossas relações? Como nós estamos vivendo nas nossas casas? Nós estamos, de fato, colocando afetividade na nossa vida, no nosso falar? Preciso que nós lembremos de tudo isso. Mas aquele doutor da lei, querendo parecer justo, pergunta a Jesus, e quem é o meu próximo? Essa pergunta também cabe para nós. Quem é que nós entendemos que é o nosso próximo? Será que a gente entende que é o nosso próximo aquele apenas que nos dá o dinheiro? Porque ele é bonzinho, nos oferece o recurso material, né? Ou aquele que às vezes nos inspira uma certa indiferença, ele também não é o nosso próximo? E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano, porque o samaritano era considerado herético porque tinha divergido do povo judeu por não concordar com alguns livros trazidos por Moisés. E quando eles tinham retornado do exílio, já construindo o templo, ali houve uma cisão. E eles foram para a região da Samaria, onde lá eles também tinham o seu momento de adoração. E foi lá que a mulher samaritana pergunta a Jesus, mestre, onde é que nós devemos adorar a Deus? Lá no templo em Jerusalém ou no monte Gadareno? Ele diz, haverá o templo em que vocês terão um entendimento que nem no templo, nem no monte, mas em espírito, em verdade, ou seja, no coração. É esse que deve ser o templo de Deus, o nosso coração. E aí Jesus traz a parábola do bom samaritano. Ele diz que um homem descia de Jericó para Jerusalém e foi tomado de assalto. E ali, descendo um doutor da lei, um sacerdote, vendo aquele homem caído, simplesmente ignorou aquela situação. Do mesmo jeito, um levita que ainda passou para o outro lado. Mas era um hábito, era um costume daquela época, em que você só pegaria em quem você tivesse conhecimento, principalmente um sacerdote. Ele poderia se tornar impuro se pegasse
naquela criatura que ele não sabia quem era. Ele procurou identificar. Jesus não dá nome ao sacerdote, diz apenas que é um sacerdote, nem dá também o nome nem ao samaritano, nem ao assaltado. Isso é uma representação de todos nós, de fato, quando ele não dá esse nome. Mas também alguns comentaristas, eles fazem uma relação entre aquele homem que deixa o templo onde devia estar conectado e vai para Jericó, e nesse processo de desconexão ele é assaltado. Da mesma forma, o levita olha, observa, e também preocupado, com medo de se tornar impuro, ele simplesmente é indiferente àquela situação. Mas o samaritano, que era considerado herético, tomado de compaixão por aquele homem, ele desce da sua montaria, não importa se era um cavalo, se era um camelo, o que importa é o gesto dele. Ele desce da sua montaria e de forma muito humilde e amorosa os envolve com ternura, com carinho, limpa-lhes as feridas, passa-lhe óleos, empaixa-os e o coloca na sua montaria. Difícil de você levar uma pessoa que está ferida para ir dois em cima. Ele provavelmente foi puxando a sua montaria para que o assaltado pudesse se socorrer. E ele leva aquela criatura até aquela hospedaria, passa a noite com ele, tomando conta, vigiando aquele que estava necessitando. Esse é um convite a nós também, de vigiarmos também, principalmente os nossos parentes que às vezes estão enfermos, de visitá-los, um parente, um amigo, de fato, está disposto. Hoje a gente tudo bota, olha, pode ser que eu vá levar uma gripe, pode ser que eu vá levar Covid, eu não vou visitar não, vou só ligar. A gente vai encontrando mil desculpas para estar distante um do outro. Isso talvez não nos ajude muito. Porque amanhã a nossa solidão pode ser o resultado dessa ação que nós não tivemos, dessa prática do bem. E ele toma conta daquele jovem ali, e no outro dia ele diz ao hospedeiro: olha, eu vou viajar, ele vai ficar aí, tudo o que precisar, tu oferta a ele, no meu retorno eu te restituirei. E aí Jesus olha para aquele homem, aparentemente preconceituoso, e diz: então, quem é o próximo? Acho que ele, para não dizer o nome samaritano, ele diz aquele que exerceu misericórdia. Então, que nós também entendamos essa importância de sermos misericordiosos uns com os outros, de nos auxiliarmos. E ao invés de muitas vezes estarmos condenando, atacando e assim por diante. Não importa o defeito que o outro tem, o time que ele torce, o partido, não. O que importa é a prática do bem que nós temos que fazer. Eu estava lendo hoje essa mensagem de agenda cristã, chamada Ajuda Sempre, pelo Espírito André Luiz. Ele diz: diante da noite, não acuse essa treva. Muitas vezes nós estamos a acusar tudo e a todos. Pelo contrário, aprenda a fazer luz. Em vão você condenará o pântano, ajude-o a purificar-se. Então, chamando a atenção para aquilo que Jesus falou da necessidade de nós ajudarmos, onde o doutor da lei, ou seja, o sacerdote e o levita, devia ter ajudado aquele homem. Não interessa quem ele era. São Luís, no Evangelho segundo o Espiritismo, do amar ao próximo, de amar os inimigos, ele diz que se deve socorrer a tudo e a todos, sem distinção. No caminho pedregoso, não atire calhau dos outros, transforme o calhau em obras úteis. Não adianta você estar simplesmente falando mal do outro, criticando o outro, vendo defeito que às vezes a pessoa não tem. Ana Teresa Camasmi, que vai estar inclusive com a gente depois também no ENS, ela já esteve recentemente na Federação Espírita, ela naquele livro Palavras para a Alma, ela traz uma consideração muito interessante com relação aos julgamentos que nós fazemos com relação aos outros.
ela é psicóloga, e ela disse assim: todos sabemos que aquilo que nós vemos nos outros é o que está dentro de nós. Mas ela diz que nós temos uma dificuldade imensa de ver o que está dentro de nós, e por isso que nós só vemos o defeito que está no outro. Por quê? Nós somos orgulhosos. E esse orgulho impede de nós percebermos os nossos defeitos. E aí a gente precisa ter caridade com a gente. Como é que eu vou corrigir meu defeito se eu não vejo o defeito que eu tenho? Eu fico só projetando nos outros? Eu preciso perceber o defeito que eu tenho. Lógico, também tenho que perceber as qualidades, mas qualificar ainda dessas qualidades conforme nos traz a questão 919 do Livro dos Espíritos, que todo mundo conhece. Conhece-te a ti mesmo. E é isso que André Luiz diz: não amaldiçoes no vozerio alheio, ensine alguma lição proveitosa com silêncio, com exemplo, com caridade. Kardec pergunta no Livro dos Espíritos, na questão, acho que 886, como Jesus entendia a caridade. E ele diz: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Benevolência, bondade, carinho, ternura, para com todos. Não só com aqueles que a gente gosta. A gente precisa, de fato, educar o espírito imortal que somos. E lá também no Livro dos Espíritos, nos comentários, Kardec traz a importância da necessidade dessa educação. E ele faz um comentário muito profundo da necessidade de educar-se. Ele diz que nas ciências como economia e outras ciências vão de fato trazer equilíbrio ao mundo. Só a educação, a arte de formar o caráter, é que de fato vai fazer com que o mundo esteja equilibrado. E uma outra questão de O Livro dos Espíritos, se eu não me engano, é 817 ou 917, eu não lembro bem, ele diz que nós não teremos de fato saúde enquanto não tivermos educação, enquanto não educarmos o nosso espírito. Então essa bondade que nós precisamos vivenciar nas nossas vidas, nas nossas relações. Indulgência. É preciso que nós sejamos indulgentes com as imperfeições alheias, porque nós também precisamos da indulgência dos outros. No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma passagem chamada Indulgência, em que o Espírito José, o protetor, lá em Bordeaux, em 1863, ele diz: espíritas, queremos hoje vos falar da indulgência, esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deve ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência não vê os defeitos alheios, e se vê, evita comentá-los e divulgá-los, oculta-os ao contrário, evitando que se propaguem, e se a malevolência os descobre, ele tem sempre uma desculpa na mão para os disfarçar, mas uma desculpa plausível, séria, e não daquelas que, fingindo atenuar a falta, fazem ressaltar com pérfida astúcia. Ou seja, o outro já tem um defeito, aí você vai lá e diz: não, mas eu vou arrumar outro mais para botar, porque esse aí tá bom. Eu sou do interior do estado e de família política, e lá tinha um adágio assim: amigo meu não tem defeito. Se tiver, eu tiro. Agora inimigo, se não tiver, eu boto. Para com isso aqui. Né? Uma falta de caridade imensa. Uma falta de caridade. Ele diz: a indulgência jamais se preocupa com os maus atos alheios, a menos que seja para lhe prestar um serviço, mas ainda assim com cuidado de atenuar tanto quanto possível. Não é que eu não possa ver o defeito do outro, mas assim nós temos que observar o nosso. Como Jesus diz: não julgueis para não ser julgados. É preciso ter autoridade moral para falar com o outro, para você não passar por aquela de começar a falar com o outro e dizer: quem é tu para estar falando isso comigo, né? A gente sabe que isso acontece, mas nós precisamos, né, de ser indulgente. Ele ser depois severo para convosco e indulgente para com os outros.
Lembrai-vos daquele que julga em última instância, que vê os secretos pensamentos de cada coração, e que, em consequência, desculpa frequentemente as faltas que condenais, ou condena a que tu desculpais. Às vezes, quando é em casa, né, o filho comete alguma coisa lá na escola, e ele chega e, de repente, é convidado o pai na escola. Quando chega lá, ele volta botando defeito o professor e acreditando que o filho é quem estava certo. Eu sei que isso tem sido muito comum nos dias atuais. Na minha época, a voz da professora era a voz da professora. E aí, quem dissesse que Dona Honorina era feia lá em casa, sabe? A professora começava lá embaixo e ia com a gente até o final, né? E ainda ficava copiando a gente na rua. Eu vi você na rua naquele dia, viu? Tá vendo? Não tinha problema nenhum. Mas nos chamava a atenção para o nosso bem, com todo cuidado e com todo zelo. Ele ser indulgente, meus amigos, porque a indulgência atrai, acalma, corrige, enquanto o rigor desalenta, afasta e irrita. E aí é onde Kardec, ali o Espírito de Verdade, né, falando do bife, do bife, benevolência e indulgência, e perdão, ele finaliza com perdão. A necessidade de nós perdoarmos, nós também precisamos de perdão. Na necessidade de compreender o outro naquela condição em que ele se encontra. E aí você diz ainda, eu perdoo, mas não esqueço. Inclusive tem alguns espíritos, não, mas é bom não esquecer mesmo. Tu vai ficar aqui lembrando uma coisa que faz mal para quê? Eu não concordo com aqueles que dizem, não, mas é bom não esquecer. Por quê? Para guardar aquilo. Eu lembro de uma historinha que eu encontrei, ouvi um dia naquele momento espírita, que por sinal é muito bom. Eles que tinham dois amigos árabes que eram viajantes, Hariri e Rafik. E de repente, Hariri e Rafik se desentenderam, uma discussão toda, e Hariri deu uma cacetada em Rafik. Né? Momentos antes, Hariri e Rafik tinham conversado, e ali Rafik foi e escreveu na pedra: eu e meu amigo Hariri passamos uma tarde super agradável, de um amor muito fraterno. Deixou escrito na pedra. Né? Naquele momento antes, Hariri, devido à cacetada, tinha escrito na areia. Rafik hoje deu uma paulada na minha cabeça. Aí Rafik me pergunta, por que quando eu dei a paulada na sua cabeça, você escreveu na areia, e quando a gente estava junto, eu lhe fiz o bem, você escreveu na pedra? As coisas ruins a gente deixa para trás, para se apagar. Então não guarde mágoa, não guarde ódio, não guarde rancor. Alimente seu espírito de coisas boas, de paz, de luz e de harmonia. Esse sentimento, essa mágoa, esse ódio, pode levar você ao cardiologista ainda hoje, com a pressão alta, né? Com muitas dificuldades. E eu pensava que isso era brincadeira, porque minha avó desencarnou aos 97 anos, ela dizia, meu filho, evite raiva, porque raiva mata. E eu estava lá no Procab, atendendo, socorrendo um pessoal que tinha vindo do interior, e pediram que eu fosse para lá para dar um apoio. E eu fui para ver, naquela época, se levava uma cadeira, né, para sentar o acompanhante do paciente, porque nem cadeira tinha nesse dia. As ambulâncias ainda tinham umas com os pacientes do lado de fora, estava muito cheio. E eu entrei um pouquinho para substituir aquele que estava. E lá tinha uma senhora numa maca. E ela chorando e reclamando, eu fui tentar pacificar. E eu percebi que no corpo dela tinha algumas marcas roxas. E eu fui acalmando ela e disse, foi isso que aconteceu com a senhora está com o corpo assim, com umas ronchas. Ela disse, foi uma raiva, meu filho, que eu tive. E aí eu descobri que de fato raiva mata. Então vamos amar, vamos perdoar, vamos fazer o bem, vamos fazer a caridade, vamos nutrir o nosso espírito do que tem melhor ao nosso redor. Caminhemos sempre com Jesus, lembremos do convite que Ele nos faz: vinde a mim todos vós que estão cansados, sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas.
porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Muita paz para vocês. Que Jesus abençoe. Estamos encaminhando para o término da primeira parte do nosso trabalho da noite de hoje. Agradecemos a presença do Oscar Luiz, que leve, todos nós fazemos o GEPA. Agradecimento à Federação Espírita Pernambucana, que sempre tem nos ajudado, dando o apoio necessário. Um aviso aqui de material. O pessoal da cantina disse que ainda sobrou bolo, coxinha e parcial. Aquelas pessoas ainda que não fizeram, não conseguiram o jantar, pode comparecer à cantina. Então os passígios estão posicionados, encarnados e desencarnados. E durante a nossa prece, será exatamente feita a transmissão de energia vitais, todos nós. Possamos ficar continuados em tranquilidade, para que possamos receber as nossas cotas necessárias nesses frutos. Agradecemos também a sua participação aqui na nossa tarefa e a todos nós aqui sentados, encarnados e encarnados, que estiveram aqui conosco, nos brindando na noite de hoje. Ó Mestre Jesus, aqui, Senhor, estamos mais uma vez reunidos em seu nome, agradecendo por esse dia, por essa oportunidade. Estamos aqui, com bons propósitos, aprendendo seu Evangelho, tão importante, essencial para cada um de nós, a evangelização, aquilo que nós estamos precisando para o nosso crescimento espiritual, a nossa destinação, a felicidade plena, a harmonia com o nosso Pai, o nosso Criador, que nos ofereceu a vida e dando tanta oportunidade para que um dia possamos compreender verdadeiramente. E aqui, mais uma vez, reencarnar. Estamos no aprendizado, corrigindo alguns equívocos e conquistando nossas virtudes. E para isso temos todo o apoio. Nossos de guarda, da equipe espiritual, dos espíritos protetores, que aproximam de nós, com o intuito de nos ajudar. E aqui na casa de Francisco de Assis, nós temos esse apoio. Uma equipe espiritual que atende a demanda e necessidade de cada um de nós nas tarefas que são realizadas. E nós, trabalhadores encarnados, com o nosso empenho, com a nossa dedicação, mesmo com a nossa dificuldade, nós temos boa vontade de ajudar aqueles que no momento estão passando por alguma dificuldade. Esse é o nosso propósito. É o propósito da doutrina espírita. Esclarecer, consolando. E consolando, esclarecendo. Para que, como Jesus falou, o fardo é leve, mas é preciso que a gente possa compreender que às vezes passamos por alguma dificuldade criada por nós mesmos, nessa existência ou existências anteriores. Essas corrigidas são necessárias para o nosso aprimoramento. E aqui na casa de Francisco de Assis, nós temos esse apoio necessário para cada um de nós, para nossos refazamentos. Que nesse momento, aqui nós, eu digo seu nome, os passistas encarnados e encarnados, possam estar ali, transmitindo aquilo de melhor nesse ambiente. E nós, nossos receptores, possamos, em sintonia, receber essa cota de fruto necessário, amenizando um pouco os nossos sofrimentos, dando-nos equilíbrio nas nossas conquistas da fé, sabendo que Jesus está sempre ao nosso lado, oferecendo seu imenso amor para cada um de nós. Mas é necessário que a gente faça a nossa parte, cumprindo, amando o nosso semelhante, amando a nós mesmos, para o nosso crescimento espiritual. Que a sua paz, Mestre Jesus, esteja nos envolvendo hoje e sempre, principalmente naquelas horas de dificuldade. Assim seja.